Hoje de manhã eu me reuni aqui com os funcionários da igreja, pastor padre, os funcionários, e eu trouxe uma palavra para eles, para nós, direcionando. A gente sempre faz reunião da igreja, por algumas direções que Deus vai dando, isso é bom. E nessa conversa que a gente teve aqui, vinha algo no meu coração que eu falei para eles a respeito da gente se renovar em muitas coisas, se reinventar. É necessário às vezes você se reinventar um pouco. E eu queria trazer uma perspectiva para você, do que a gente pode fazer, pode aumentar em Deus, para esse final de ano ainda, para esse mês de dezembro ainda, como o pastor falou aqui, não terminou o ano, então tem expectativa que algo poderoso pode acontecer ainda esse ano. E como eu falava aqui hoje de manhã, Deus ele é atemporal. Mas a gente tem os movimentos ainda dos meses, dos dias, então fica com expectativa sobre esse mês de dezembro ainda, para aquilo que vai acontecer. Deus ele é um Deus de surpresa, irmãos. Eu vou estar lembrando algumas coisas que certamente eu já falei com você em algum momento aqui, mas eu quero trazer novamente lembrança para os seus corações, expectativa novamente, porque eu gosto de estar novamente passando por lembranças e experimentando de coisas que um dia mudou a minha vida. Eu quero trazer isso novamente, alguma coisa que eu fiz que foi importante para a minha casa e para a minha família, que mudou a nossa vida, amém? Então quero estar trazendo alguma perspectiva do que a gente tem pela frente, do que a gente vai ter esse ano que vem. E eu estou muito animado para 2020, irmãos. Eu estou muito animado para 2020. E eu quero que você esteja, porque afinal de contas, você é da família real, e o seu pai é um pai muito rico, Num ambiente onde o seu pai atua, não tem doença, não tem pobreza, não tem fraqueza, não tem falsidade, não tem mentira, não tem inverdade, não tem falta, O ambiente do seu pai é um ambiente maravilhoso. E você é filho, então você pode acessar o ambiente e ter as mesmas coisas que tem lá, que tem nesse ambiente, que é o ambiente de reino, o qual nós fomos transportados para ele. Quando a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas, quando foi isso? Quando nós não tínhamos conhecimento da verdade como nós temos hoje. Quando nós vivíamos cegos pelo engano do sequestrador da humanidade, o diabo. Fomos colocados num lugar onde a gente não tinha entendimento. É por isso que às vezes eu digo para as pessoas hoje, quando você estiver falando para uma pessoa que ela não conhece Jesus, crente, seja sábio, não tenta empurrar nas pessoas, porque isso é pelo Espírito, o conhecimento da verdade e a revelação de Cristo para as pessoas. É pelo Espírito, você nunca vai conseguir. Entende isso? Então não tenta, sabe por quê? Porque você não pode chegar e gritar para um cego: rapaz, você não está vendo buraco não? Rapaz, você está doido, você vai cair, cego. Ele vai dizer: eu sou cego. Ele é cego. Às vezes a gente está mais ou menos assim, querendo empurrar de goela abaixo nas pessoas, alguma coisa a respeito do reino, e ficamos chateados e até murmurando, gritando, espantamos a boiada, como a gente diz, não espanta a boiada, a gente às vezes espanta a boiada, por não sermos diligentes. Mas para mim e para você, irmãos, nós éramos cegos, agora nós estamos vendo, Agora nós estamos vendo, é outra realidade. Viver a vida cristã para nós é uma outra realidade. Estamos noutra margem, nós passamos para o outro lado. Isso é maravilhoso, irmãos, provar das coisas de Deus, sabe? Então a palavra foi revelada para mim, a palavra foi revelada para você, O poder de Cristo habitando em você, coisas poderosas vai acontecer onde você está, na sua família, na sua casa, ao seu derredor. É impossível não acontecer. Nós precisamos andarmos carregados dessa consciência de Cristo em nós. Amém? Além de ser a esperança da glória para nós, mas isso, vivendo uma vida real todos os dias, também é uma esperança para outras pessoas. Isso é bom. Amém, irmãos? Então nós precisamos, como eu digo aqui, não desconfiar de Deus, mas acreditar no que a palavra dele diz. Para isso, nós precisamos seguir os rumos, os caminhos orientados por ele. Amém? Então eu fiquei pensando sobre a gente estar se reinventando sobre algumas coisas mesmo. Eu vou dar alguns testemunhos que eu já falei aqui, e eu quero trazer isso com perspectiva para a sua vida, e falando um pouco pela minha vida, pela palavra. Me lembro quando eu me converti numa igreja onde a gente não tinha um ensino claro da palavra, e na verdade era muita tradição, e aí
só aquela consciência de que você vai para o céu e você vai vivendo uma vida como Deus quer aqui de todo jeito. E se você viver uma vida como Deus quer, é uma vida boa. Mas no mundo parece que não é desse jeito, né? Você encontra o cara todo fragelado, todo acabado. E aí, como é que você está? Vou vivendo aqui como Deus quer, né? Todo derrotado, todo acabado. Eu digo, rapaz, que maravilha. Estou feliz por sua vida. O cara, não, mas as coisas estão tão difíceis. É isso que Deus quer, meu irmão. Se você falou que era como Deus queria, o que Deus quer para a sua vida é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida saudável, uma vida de prosperidade. E era ter esse entendimento da minha vidinha, né? Vou vivendo aqui como Deus quer, irmão. Né? É como Deus quer. Né? Essa ideia, isso é uma ideia diabólica. Né? Essa coisa diminuindo, como Deus quer. O que é que Deus quer? Que você sofra, né? Que você seja penalizado, que você seja um coitadinho. Afinal de contas, Jesus, né, foi um pobrezinho lá em Belém. A Bíblia diz que ele nasceu, inclusive, numa manjedourazinha de bicho. Não tinha nem uma casa boa para ficar. Que ritual foi esse aí, irmão? Concorreu até com minha ministração. Jesus Cristo, Jesus Cristo era um coitadinho. A gente tem que entender essas coisas. Essa coisa da cultura que veio lá de trás. E a gente está aqui para mudar a mentalidade, para a palavra, né? Queremos ser direcionados pelo que a palavra diz, não é pelo que homens dizem, mas pelo que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Mas Jesus morreu na manjedoura, nasceu numa manjedourazinha, pobrezinho, coitado. Não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum lugar para ficar, né? Isso é demonstração de humildade de Jesus. Não, irmãos, ele tinha dinheiro para ficar no hotel, não tinha era hotel. Mas Jesus sempre andou estribado. Você não encontra Jesus dizendo que passou fome, que tinha necessidade de alguma coisa. Porque se tivesse necessidade, ele estava nele o poder que está em mim e que está em você também. O poder criativo. Quando ele era pouco, ele dizia multiplica. Entendeu? O poder criativo estava nele. Então quando alguém dizia só tem isso, alguém chegou uma vez para ele e disse, só tem um peixinho aqui, uns pãozinhos aqui, né? Mas o que é isso? Para tanta gente, né? E o mestre ali. Mas quando alguém apresentou para Jesus, disse, esqueceram que Jesus estava lá, né? Para muita gente isso não é nada. Agora bota na mão de quem multiplica, né? Coloca a sua vida na mão de quem multiplica. Coloca os seus negócios, de fato e de verdade, nas mãos de quem multiplica. Coloca as suas finanças nas mãos de quem pode multiplicar. E você vai se assombrar com o poder que te rodeia todos os dias. Não é o que está ao redor, é o que está com você. Aleluia. Você está guardado, irmãos, pela vontade de Deus. Graças a Deus por isso. Então, eu me lembro que uma certa vez eu estava saindo de Campina Grande. E eu estava debaixo de uma pressão muito grande. E quando eu nasci nessa igreja tradicional, e eu comecei a conhecer essa palavra que agora eu podia falar. É o quê? É uma doutrina nova? É por causa de um ministério novo? Né? É uma palavra chamada Verbo da Vida, Rema, é de um homem chamado Kenneth Hagin, não, é de um homem chamado Jesus. Que não morreu, que morreu, mas ressuscitou, que não está morto, na verdade, que está vivo, que está trabalhando a meu favor, à direita de Deus, se empenhando a meu favor, um intercessor por mim. Aleluia. E alguém só intercede por alguém quando alguém procura aquele alguém. Deu para entender não foi? Ficou meio misturado. Se você não procura, se você não vai, ninguém vai interceder a teu favor, não, irmãos. Ninguém vai interceder. Essa semana chegou uma pessoa pedindo uma cestinha básica aqui e tal. Eu disse, irmão, volta depois, tal. Conversei com ele para... Né, porque se você atende de imediato, vem aquela ideia, é pedir, já saiu, assim foi rápido. Irmão, vou providenciar. Dificultar para a gente ir instruindo, ensinamento. Aí essa semana peguei o carro, passei lá na casa da pessoa. Disse, vá lá na igreja que eu tenho um negócio para você. Chega aqui, eu consegui o que você queria. Né? Mas assim, por que foi que ele teve? Porque bateu, porque ele buscou. Né? E eu fui interceder a Padre. Padre, você não consegue não, Padre. A Padre conseguiu, gente. Está vendo? Cheio de generosidade. Mas eu só intercedi porque alguém veio atrás. Né? Então quando a gente bate, a gente acha. Isso é o evangelho do reino, é o evangelho que a gente conhece, irmão. Então, quando essa palavra chegou em mim, ela foi me revelando e me dando ousadia. Ousadia de buscar o que era meu, de tocar, uma certa raiva por ter sido enganado tanto tempo, a respeito do que nós temos, mas aquela negação que a gente não pode, que a gente é coitadinho, que a gente não consegue.
Não é assim não, irmãos. Eu tenho falado para as pessoas aqui constantemente, o que você está falando? Abra a sua boca. Se tem uma coisa que muda a sua vida, é você falar a coisa certa. É você falar a coisa certa. É você falar a coisa certa. Eu hoje estava com um amigo, almoçando com ele, e a gente falava a respeito de oração. E ele me dizendo de uma experiência que ele teve, de um momento de oração profundo que ele não tinha vivido com Deus. Eu acho bom esses momentos, esses ápices que a gente encontra com Deus. É bom, irmãos. Sabe por quê? Porque quem limita nosso acesso a tocar na unção, no poder, na glória de Deus, somos nós mesmos. Limitamos. Ora porque nós não nos encorajamos, ora porque nós não entendemos, ainda não buscamos compreender qual é a vontade de Deus de fato, ora por preguiça, né? Mas me contando a respeito disso. E eu fico todo choroso quando eu vejo testemunhos dessa natureza, porque é tão bom quando alguém toca, né, a essência da natureza de Deus, porque você se misturou com a graça, com a vontade dele, alguma coisa vai acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como, irmãos. Um relacionamento mais íntimo e mais profundo, você vai atrair de Deus. O poder dele, a glória dele manifesta em bens, em alegria, em saúde, em paz. Não tem como. Você vai atrair, você vai arrastar isso para você. Porque já é seu. Você só está lá como filho. Você começa a provar daquilo que já está disponível. Ousadia, por isso que a gente tem pedido aqui uma igreja que tenha ousadia, que avança mesmo. E ele me contava esse testemunho e eu achando maravilhoso, porque um tempo atrás, quando eu me encontrei com essa pessoa, ela não era cristã ainda e a gente falava a respeito de oração. Eu não sabia, né? Ele não sabia definir o que era reza, o que era orar. E eu, na época, eu dei até um testemunho a respeito de reza, né? O que era um testemunho, não, uma orientação. O que era a diferença da reza para a oração. E às vezes, irmãos, eu fico com cuidado que muitos da gente esteja rezando, já disse isso aqui, ainda fazendo reza, porque aquilo que era oração terminou virando uma reza. Porque você fica repetindo coisas para Deus que não tem nada a ver com o propósito da sua oração, com o propósito daquele dia. Era como eu estava dizendo para ele, explicando, olha, o que é reza? Isso era antes da conversão. Eu disse, olha, o que é reza? É como que você chegasse agora com a necessidade da sua filha, uma necessidade específica, um assunto, algo que você, rapaz, a minha necessidade é na saúde, uma falta, alguma coisa específica. E você chegasse dizendo, rapaz, estou precisando dessas coisas. Aí alguém chega para você, rapaz, vamos rezar então. E o cara aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso, aí Deus está lá, é pão ou é para a filha? Né? Como é que é isso? Então a gente fazendo rezas com coisas que não tem nada a ver com o nosso assunto. Rituais naturais, liturgias pagãs praticamente, sem alcançar a natureza de Deus. E ele me dando esse testemunho, né? É bom como você ensina e mais na frente você vê a pessoa, né, andando com seus próprios pés, provando, tendo experiências reais agora e dizendo, me rasguei para Deus, eu falei para Ele, eu conversei o que eu queria falar de fato. E eu percebi que Ele estava lá me ouvindo, que Ele estava tocando algo. Isso é muito bom, irmãos. Não tem como um pai e um filho se encontrarem. E um filho com necessidade, e um pai cheio de coisas, e um filho lá se derramando, pai, e o pai negar, irmãos. Vai acontecer alguma coisa na sua vida quando você se relacionar mais profundo com seu pai. Não tem como, irmãos, não tem como. A gente precisa reavaliar a nossa vida. Faça uma avaliação disso, né, de como você está sendo para com Ele, como você está reagindo. Pode ser que nós estejamos nos debatendo em um lugar que Deus não consegue dar uma resposta porque a gente não atinge, né, o ápice daquilo que a gente queria. Aleluia, você está compreendendo isso ou não? Então eu me lembro, irmãos, que naquele meu momento quando eu comecei a desenvolver, e eu estava tão maravilhado com essa palavra, e eu estava alcançando coisas em Deus, que eu comecei a ouvir Deus falando para mim. Eu estava numa saída para Lagoa Seca, ali no caminho de Lagoa Seca, e eu parei, na verdade eu parei na cidade de Lagoa Seca,
E a gente foi comprar alguns pães, a gente ia fazer uma viagem. E quando eu saí do carro, houve uma comunicação no meu espírito. Porque eu chorava, eu dizia, meu Deus, né, me lamentando. E eu comecei a me fortalecer, Senhor, eu creio. Né? E eu percebia que alguma coisa, você sabe quando uma estação está mudando para a sua vida. Você precisa compreender uma estação espiritual mudando na sua vida. Mas é como eu já ministrei aqui, eu gosto de falar, né? Toda transição, ela requer um preço. Você quer mudar, você quer ir para coisas mais profundas no Senhor, o meu convite é o Senhor, paga o preço desse encontro, desse acesso. Não é porque Deus quer dificultar, não. É porque a gente tem que passar por alguns emaranhados, às vezes, que a gente mesmo criou. Desembaraçar algumas coisas, né? Ter uma compreensão mais rápida, né? Fazer uma avaliação pessoal da própria vida, uma entrega mais profunda para a gente chegar nele lá. E eu me lembro que eu vinha me entregando para o Senhor, e eu percebia, tem uma estação mudando. Mesmo em meio às pressões, o Espírito começa a comunicar algumas coisas para você. Algo novo vai estar chegando aí. E eu quero te dizer, algo novo vai estar chegando para essa igreja, irmãos. Que você vai ser abençoado, você vindo aqui, nesse lugar. Você vai começar a acessar, né, algo da parte de Deus nesse lugar, e você vai fazer alianças mais profundas. Eu não digo que é renovar sua aliança, mas eu digo compromissos com Deus, particularidades com Deus. E dizer, Senhor, hoje eu resolvo a minha vida por esse caminho. Coisas que você ouviu, nunca teve coragem, nunca tomou uma decisão, nunca se enfrentou, nunca se repaginou. Chegou a hora da gente deletar algumas coisas, irmãos, baixar novos arquivos celestiais, ver se muitas dessas coisas que estão em nós, não faltam algumas atualizações, e a gente está lá sem atualizar, deve ter alguma coisa nova de Deus, e você não tem acessado. Vai acessar que de repente você tem uma atualização nova aqui, eu não sabia. De repente você começa a ver na vida do outro, mas rapaz, está acontecendo isso contigo, e eu, não, mas não, o meu baixou, mas Deus baixou geral para todo mundo, e por que eu não estou acessando? É porque talvez você não esteja indo lá fazer uma atualização na sua vida com Ele. Então, dá uma repaginada, pense, veja seus conceitos. Se você imagina, pastor, não tem acontecido muita coisa. Pastor, estou orando muito e a vida não está mudando. Então, muda a oração. Talvez seja o conceito da oração, o formato. Mas pensa, é impossível você estar servindo a Deus. Está debaixo de uma orientação e as coisas não estarem acontecendo, irmãos. A gente precisa reavaliar algumas coisas com Deus. A ponto de perguntar mesmo, ser sincero, fazer como esse testemunho do irmão. Vai para um lugar onde você vai se desmanchar nos pés dele. Onde você vai gastar tempo. Num lugar onde você não vai estar preocupado. Daqui um pouquinho começa o Jornal Nacional. Daqui um pouquinho começa a novela. Eita, daqui um pouquinho tem isso. Eu vou ter que ser rápido aqui. Não, se você faz, Deus não vai nem abrir a porta para te atender, porque o teu coração não está lá. Não pode haver um relacionamento desse jeito. Mas vai para o seu pai. Quando você diz assim, eu vim para cá. Como aquela briga de Jacó com o anjo. Ele saiu daqui abençoado agora, Senhor. Eu vou comunicar coisas novas, vamos conversar. Você tem um pai que te escuta, irmãos. Você tem um pai que te escuta. O véu rasgou, a cegueira foi tirada. Jesus Cristo pagou o preço, deu liberdade, deu as ferramentas, nos encorajou, tem dado a palavra. Ei, isso não é só religião, isso aqui é verdade, irmãos. Precisamos nos encorajar para essas coisas. Tem gente que vive uma mesmice na vida, irmãos, e não acontece nada, e você fica chateado, a ponto de desistir. Tenta mudar algumas coisas. Se for necessário, troca os relacionamentos, só não de casado, que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, né? Estou falando de amizade, com quem você está conversando, se tem alguma coisa fora da vontade de Deus. Aleluia! Então eu me lembro quando Deus falou naquele momento para mim, Ele disse, olha, quando eu saí dentro daquele carro, e uma voz falou dentro de mim aqui, e Ele disse, você vai ter choros, mas você vai ter choros de alegria. E eu disse, fiquei impactado com aquilo, aquela comunicação por dentro, eu vou ter choros de alegria, mas como é choro de alegria? Como assim? Choro de alegria? Chorar de alegria? Né? Aí eu voltei, minha irmã estava no carro, e eu disse, rapaz, eu tenho uma comunicação no meu espírito a respeito disso. Sabe mesmo? Irmãos, aquele dia foi marcante na minha vida. A partir dali, por causa do relacionamento com a palavra, por causa de buscar ter se acertado, saí
de pensamentos que não compactuavam com a vontade de Deus, de ensinamentos errados, mas também decidi pagar o preço. Naquele tempo eu me lembro que foi quando eu cheguei no Verbo da Vida, e a gente tinha oração de manhã lá na Prata. Então, quando eu chegava lá, estavam os funcionários, o pastor Bando estava Guto, pastor João Roberto, Flávio, meu irmão, o Ilma, Manassés Guerra, uma turma. Irmãos, todos os dias eu ia para ali. E eu me derramava ali, nos pés do Senhor. E eu tinha coisas para resolver ainda, e depois dessa palavra eu digo, alguma coisa vai acontecer. E um dia eu ouvi uma voz audível enquanto eu orava. É mais do que o que você pede, eu penso. E eu vi, não. Eu fiquei pensando, não, eu não pensei isso, não tem condição, eu pensei isso. Não, mas é porque está na Bíblia, mas eu não pensei. Foi algo que falou, foi algo que eu ouvi, mas não foi ninguém, né? O Espírito comunicando coisas. Pastor, ele escolhe uns para falar e outros não. Não, irmãos. Um relacionamento mais profundo, você vai se deparar com coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. A Bíblia está cheia, recheada de ensino de coisas sobrenaturais que aconteceram. Porque era para uns, não eram para outros, né? É para quem está dentro, para quem mergulha, para quem não tem medo, para quem se aprofunda, para quem gasta tempo, para quem ama, para quem quer crescer. Para aqueles que dizem, eu vou ver até onde isso vai dar. Pronto, irmãos, vai lá, vai vendo até onde isso vai dar. Você vai se surpreender, você vai provar de coisas diferentes na sua vida. Entende isso? Então eu estou te encorajando porque Deus, Ele é tão especialista em mudar destinos, rumos de vida de pessoas. Irmãos, deixa eu te falar, eu estou te falando, minha questão era financeira, mas pode ser que você esteja aqui e o seu problema não seja financeiro, seja um problema de saúde, pode ser que o seu problema seja de relacionamento, pode ser que o seu problema seja de alguma coisa que você carrega, um trauma, e você não consegue se libertar disso. Você diz, eu me acabo, tudo para mim está muito bom, mas isso me destrói aqui. Deus quer resolver qualquer bronca, que você sabe que ela não é do céu, que não vem de Deus, Ele quer resolver por meio do Filho dele, Jesus. Se não fosse assim, irmãos, eu não estava aqui, eu não queria ficar aqui, porque eu queria ficar num lugar enganado. Não, eu conheço o meu pai, você deve conhecer bem o seu pai, se você já teve experiência. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom. Ele é bom. E eu vou te falar, minha necessidade, como eu falei para você, era uma necessidade financeira. E no meio dessa história aí, em pouco tempo, as portas começaram a se abrir de forma sobrenatural. E eu costumo dizer, e eu já falei isso várias vezes, e eu acho maravilhoso porque eu já provei disso várias vezes, né, com Deus, né? Eu acho que Deus, ele gosta de me surpreender muitas vezes com coisas diferentes. Então, minha mãe dizia assim, às vezes alguém vai fazer um giro, faz um giral. Alguém já viu mais ou menos essa expressão? Sei onde esse povo anda arrumar essas conversas, né? Vai fazer um giro, faz um giral, né? Eu vou te falar, pois eu pensava no giro e Deus fazia um giral para mim, toda vez. Era um negócio impressionante. Então eu vi Deus abrir assim portas, que eu dizia, cara, isso é impossível. Só pode ser Deus. Eu gosto quando alguém pensa assim, só pode ser Deus. E você sabe, humanamente você não podia, então você sabe, é sobrenatural. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Você precisa de provar de coisas que você sabe, só podia ser Deus. Não tem como dar esse crédito a homem no mundo nenhum. Tem coisas que você vai dizer, não tenho como acreditar isso a homem nenhum. A gente só pode acreditar algumas pessoas por elas terem servido de canais, caminhos. Entende isso? Então, em meio a uma pressão, na minha época era financeira. Deus abriu uma porta, irmãos, assim de repente, de uma pessoa que eu não via há anos. Há mais de 10 anos, a pessoa liga para mim, Norberto, eu conheci a voz da pessoa na hora. Fulano, ele disse, rapaz, o senhor faz tempo, cara, que eu procuro o seu telefone. E o cara disse, rapaz, eu estou precisando de um negócio aí em Campina Grande. E era um amigo que tinha trabalhado comigo numa empresa, o cara tinha se dado bem no mercado imobiliário. E eu vou te falar, o cara me pediu para mim fazer umas coisas para ele em Campina Grande. E isso na época, meu irmão, me rendeu uma grana muito boa. Eu paguei o que eu devia, eu fiz a minha casa, eu guardei dinheiro, eu comprei terreno, até a Luiz Carlos que está ali, e vendo os terrenos ali, quer comprar uns terrenos bons, Luiz Carlos tem terreno para vender e casa ali, viu? Fazer uma propaganda. E se não quiser comprar direto a ele, você fala que o pastor César que é corretor, e César vai lá nele e vende para você, e todo mundo ganha. Amém?
Irmãos, Deus abriu portas maravilhosas. E eu aprendi, bom, meu irmão, é quando você deixa Deus abrir uma porta que você não vê. Deus quer te surpreender. Então você está com expectativa em alguma coisa que está aos teus olhos físicos, aos teus olhos naturais. Aquilo que você tem expectativa, aquilo que você está vendo. E eu vou te falar, Deus, Ele pode estar desenhando uma porta. Se você crê que Ele é assim, uma porta que você diz, não, ali é impossível, eu não vejo uma porta ali. E Deus abriu uma porta. Eu não vejo uma saída naquele lugar. E Deus criar um outro lugar para você. Muito melhor do que aquilo que você... Porque aí, aquilo que Ele falou para mim naquela manhã, vai ser mais do que o que você está pedindo ou pensando. Irmão, foi mais do que o que eu pedi ou pensei. Que bênção, irmãos, para a nossa vida. E depois foi a nossa vida ministerial. O nosso crescimento ministerial. E isso é uma coisa que eu carrego com muita alegria, né? Poder ter eu, a minha família, meus filhos, estar servindo a Deus aqui na terra, socorrendo a vida de outras pessoas, multiplicando o talento que Ele confiou a nós. Porque a gente se reinventa na palavra, ou seja, tira aquele modelo que é nosso, aquele modelo da cultura, aquele modelo do costume, aquele modelo da vovó, aquele modelo do vovô, do papai, da mamãe, e agora a gente vai para o modelo da palavra. Tira as tradições, os costumes. Mas que na minha família era assim a vida inteira, foi de geração em geração. Irmão, mas tem coisas que não compactou com a palavra de Deus, então muda o rumo dessa história. Muda o rumo da sua vida, tira algumas culturas, alguns costumes, algumas tradições que para nada servem, como Paulo diz na Bíblia. Tradições que não servem mais e a gente carrega. Está na hora da gente crescer pela palavra. Deus tem muito mais para mim e para você, irmãos. Deus tem muito mais para a nossa família. As nossas forças vão se renovando dia a dia. O nosso celeiro vão se preenchendo. A Bíblia diz que é transbordante, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Não é um Deus de mão remissa, então Ele nos chama para um tempo poderoso. Você pode abrir a Bíblia comigo lá em Romanos 12. Você conhece esse texto? Aleluia. Se você quiser consultar, consulta ele aí, mas eu vou preferir ler para você nessa versão da linguagem de hoje. Se você tiver ela aí e quiser consultar nela, diz assim, ó, Romanos 12, no capítulo 1, diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Olha, ele está dizendo assim, ó, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Completamente é todo. Completamente dependente dEle. Dando tudo para Ele, sendo dEle. Se joga nele. Se joga para cima da vontade dEle. Confia nele. O que é que a Bíblia diz? Confia no Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Entregar, irmãos, caminhos para Deus é entregar a vida para Ele. É dizer, Senhor, eu quero depender de você, eu quero ser guiado por você. Não é mais pelo que eu aprendi, a não ser que o que você aprendeu seja de acordo com a vontade dEle. Mas cultura, costume, jeitinho, método, naturais. Senhor, eu quero ser seu, faça do seu jeito. Se tiver algumas coisas para consertar, para mudar, irmãos, busca mudar essas coisas. O oleiro quer renovar isso, fazer um vaso novo, sabe? Melhorar o teu estado de relacionamento com Ele. Então, se for necessário, se joga. Então, esse texto, na linguagem de hoje, é muito interessante, porque ele diz assim, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Agora não é mais a sua vontade, é a vontade dEle em você. Entende isso? Porque a natureza dEle veio habitar em mim e habitar em você. O mesmo procedimento da criação original. A natureza de Deus em nós. Ou seja, então a vontade dEle em nós. Fazendo o que Ele quer que façamos. Respondendo à altura, como filhos obedientes. Um relacionamento desse, irmãos, vai dar em coisas grandes. Vai dar em coisas grandes. É um preço de mudança de mentalidade,
de cultura, de comportamento, de deixar coisas de lado, de avançar para Ele. Mudança de linguagem, mudança de relacionamento. Isso diz respeito à nossa casa, relacionamento com os nossos cônjuges, de falas, com os nossos filhos, sobre a nossa vizinhança, pensamentos. Mudança, irmãos. Mudanças que nos afinam para a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando nós estivermos afinados com a vontade de Deus, ninguém segura os céus ao nosso favor. Ninguém pode impedir. Não pode. Eu estou querendo que você reflita sobre isso, sobre a sua própria vida, sobre a sua resposta enquanto cristão. Quanto tem de você ainda atuando em você e quanto tem de Deus atuando em você. Que venha tudo de Deus, que seja a direção dele, que seja Ele todo em nós. Aleluia. É como eu estava falando hoje. Quando eu chego naquela palavra, naquela passagem de Jó, que eu encontro Deus, que eu vejo lá, aquele diálogo entre Deus e o diabo, e que eu vejo que o diabo chega e faz quase que acusando Deus, dizendo assim, também, né, a nosso respeito, naquele momento ali era a respeito de Jó, mas hoje, mais do que a Jó, diz a respeito de nós. Eu fico pensando, se o diabo pôde naquele tempo olhar para Deus assim, dizer, mas também, né, Deus estava lançando em rosto na cara do diabo, Jó, dizendo, você viu, meu filho, homem íntegro na terra como esse, você não encontra não. Você viu como ele é, Deus todo satisfeito de um homem obediente. Olha que coisa boa, gente. É o que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Olha que maravilha. E a gente pega isso, eu acho bom, porque a gente descobre uma coisa interessante ali, né? O diabo chega e faz assim, também, imaginando a cara do safado falando, né? Também você o cerca, você o protege. Aí, né? Então ele sabe que nós somos protegidinhos de Deus. Ele vê isso e ele sabe, por isso aí a Bíblia diz que ele prosperava. Então por isso que você o protege, né? O homem é próspero, tem tudo, os rebanhos, abundância, né? Mas não era por acaso que Jó era o protegidinhozinho de Deus, não. Agora quem fez isso para nós foi Jesus. De uma vez por todas, essa proteção que a gente tem é por causa de Jesus. Jó pagava o preço, né? Mas isso não quer dizer que mesmo Jesus tendo concluído essa obra para a gente, nós não sejamos vigilantes, somos chamados a ser vigilantes desse tempo, desse lugar, da nossa própria vida. É bíblico vigiarmos a nossa casa, o nosso jardim, o nosso ambiente, vigiarmos o nosso tempo, irmãos, o nosso tempo de relacionamento com Deus. O nosso tempo de relacionamento com Deus, nós somos os imediatistas dos últimos dias, irmãos. Estamos rápidos com muitas coisas, mas gastar tempo com Deus parece ser desperdício, fica fora. Então, né, você o protege, então nós somos protegidinhos mesmo, de Deus mesmo, irmãos. Mas para isso, requer um preço de dedicação, de relacionamento. Amar o seu pai, né, chorar por ele, né, chorar de amor pelo seu pai. Essas terças-feiras que a gente tem de oração têm sido maravilhosas aqui, irmãos. Mas eu vejo que a sensação que eu tenho aqui, eu não sei se você percebe, que é muito bom. Não é bom? Você não gosta das terças-feiras que vem para aqui? Tá, os cultos de terça-feira são maravilhosos. Mas eu sempre saio daqui com aquela sensação de que eu poderia ouvir de Deus falando para a gente aqui. Sabe que poderia ter acontecido muito mais? Irmãos, a gente não sai, né, com a conclusão do tudo que Deus queria para aquelas noites de terça-feira que a gente tem aqui, não. Fica sempre aquela sensação que algo poderoso, um milagre extraordinário, algo sobrenatural nesse ambiente poderia ter acontecido. E a gente não prova por causa de sermos mais imediatos, não queremos ir mais profundos. Aí a gente não gera o ambiente do relacionamento do Espírito. Mas eu creio nessas terças-feiras, irmãos, a gente chegando em coisas aqui tão poderosas. Tão poderosas. Vai se preparando aí. Aí ele diz um 2 assim, não vivam como quem vive, isso é na linguagem de hoje. Ele diz, não vivam como
vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então você vê o chamado aqui do relacionamento. Qual é o chamado do relacionamento? Ele disse assim, ó, se ofereçam para Deus, porque é nesse oferecer, é nesse dizendo, Senhor, seja Senhor da nossa vida. Terça-feira, agora passada, a outra, esta não, a outra, eu estava ministrando aqui e veio uma direção para um momento, né? Foi na hora, para a gente colocar algo da nossa vida, algo que é um problema, que é um empecilho na nossa vida, que você já tentou por várias vezes, que você sabe que aquilo incomoda os céus, que Deus não se agrada daquilo, mas que é uma coisa que persiste na sua vida, é um espinho que está lá, você não consegue se livrar daquilo, tem vontade, já botou força, já disse a Deus, já orou, mas aquela praga continua lá, e atrapalha, e você não consegue romper com aquilo. E na outra terça-feira eu coloquei essa oportunidade aqui, dei um breve testemunho, e coloquei isso, né, para nós aqui. Irmãos, eu vou te falar, eu coloquei algo com propósito também na minha vida, né? Ninguém aqui é perfeito. Tem algo que você diz, rapaz, eu tenho que parar com isso de uma vez por todas. É uma forma de você falar, é uma forma de você agir, é uma atitude, algo que você faz, uma atitude, um comportamento. E eu vou te falar, essa atitude, né, que a gente fez aqui, eu sei que quebrou muitas coisas na vida de pessoas. E essa resposta, né, era pontos chaves que, por causa daquilo, não havia uma legalidade para a graça de Deus operar, para um favor de Deus entrar, para uma liberação de coisas. Então, quando alguém resolveu aquilo dali, sabe, ou seja, desobstruiu a canalização que atrai as bênçãos de Deus para a vida delas. Então, quantas coisas a gente não pode pensar, quantas coisas a gente não pode melhorar. A cada momento, a cada culto, um novo compromisso, um novo relacionamento, um novo tempo com Deus, irmãos, precisamos fazer isso, avançar, para que tenhamos vida segura. Então, o que ele diz assim, vocês precisam se oferecerem completamente a Deus. Aí no 2 ele diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, olha que coisa interessante. Enquanto nós não mudarmos a mentalidade, irmãos, esse texto é poderoso, irmãos. Talvez a ficha não caia para a gente, mas você precisa pegar ele e meditar nele, ler ele, estudando esse texto. Então está claro aqui para a gente, tem uma instrução poderosa, tem uma orientação de Deus para as nossas vidas. Mude a sua forma de pensar, a sua mentalidade, ajuste ela à vontade de Deus, deixa alinhada à vontade de Deus. Quando você fizer isso, você vai conhecer qual é a boa, perfeita, a vontade de Deus para a sua vida. Olha que maravilha, gente. Quando a gente chegar nesse lugar, que a gente concluir, a gente vai tocar nas coisas celestiais que estão separadas para nós. Deus está retendo? Não, a gente que impede. Canalizações interrompidas, comportamento, coisas que estão lá. E a gente precisa fazer uma limpeza nessas áreas todas. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, se reinventando, mudando a forma de falar. Aquilo que você acha que pessoas reclamam de você, veja se é mais de uma pessoa que reclama de você. Já passou de 2, irmãos? Eu vou te falar, você é o errado. Mas 3 pessoas já reclamam desse meu comportamento e você ainda quer falar, não, se conserte. Porque isso pode ser um impedimento de uma bênção para a sua vida. Pode ser impedimento de bênção para a sua vida. Então tem coisas boas para chegar para você. Tem coisas vindo, como diz o pastor Wanderson, eu vou te falar, tem coisas vindo. Esse ano nós trabalhamos muito nessa igreja. Uma das partes que nós trabalhamos nessa igreja, e eu sei que tem sido muito bom, eu agradeço aos ministros, a disposição de vocês, as orações, né? Uma coisa que foi construída durante esse tempo na nossa igreja, durante esse período aí de 1 ano aí, foi o fortalecimento espiritual. Tem tido palavra, tem tido instrução, tem tido dedicação, tem tido oração, tem tido esforço, e a gente está trabalhando nessa base do fortalecimento espiritual. Para o efeito daquilo que a gente vai ter na frente. Se a gente mudou alguma coisa no físico, é só consequência. Não teria acontecido se nós não tivéssemos mudado por dentro. Ou se não estaríamos aqui, não seríamos a igreja de um povo feliz. Mas nós somos o lugar de um povo feliz. De um povo saudável, de um povo de fé, de um povo que tem expectativa.
Então eu quero que você coloque expectativa no seu futuro, irmão, por favor, coloque expectativa no que tem pela frente. Então 2020 vai estar mais fácil para a gente, porque foi construída uma base. Que base é essa? Uma base espiritual, onde a gente pode se localizar para alcançar algo mais da parte de Deus para as nossas vidas. Então 2019 a gente construiu muitas coisas dessa parte aí. Então está mais fácil agora para 2020. Então eu vou te falar, fica pronto. Prepara as vasilhas. Prepara a vasilha. Agora eu vou te falar, você precisa crer, precisa preparar a vasilha. Preparar a vasilha é dar lugar a Deus, espaço. Aleluia, dá espaço. Veja o que você precisa tirar para que o novo chegue. Por isso que eu estou dizendo, mentalidade muda muita coisa. A gente faz uma revisão na nossa vida. Uma mudança, né, alegra o ambiente, traz expectativa, uma orientação nova. Então é necessário. E eu vou estar finalizando com aquela velha história que a gente conhece da vaquinha, porque ela me acompanha. Entendeu? Quando o cara estava lá, aquele sábio foi lá naquela fazendinha, tudo acabado, vidinha miserável, difícil. O que está acontecendo por aqui? O sábio e o seu, como é que chama? O seu discípulo, né? Naquela fazendinha, o que está acontecendo aqui? Rapaz, a gente não tinha comida, não tinha nada, o povo passando necessidade, tudo fragelado, seco. A vida está tão difícil. Como é que vocês estão? Assim como Deus quer. Mais ou menos essa vidinha, como Deus quer. Rapaz, mas não é isso que Deus quer. Mas aquele sábio olhou aquela situação ali, disse, rapaz, que tanta pobreza nesse lugar. E vocês estão vivendo de quê? Rapaz, a única coisa que nos sobrou foi aquela vaquinha. Aquela que o senhor está vendo lá em cima, naquele barranco lá, comendo aqueles capinzinhos lá. Pronto, a gente só, aquela vaquinha dá um litrinho de leite, a gente ora como uma coalhada, ora como queijo, ora como leite e vai sobrevivendo. É o que a gente tem para estar vivendo aqui. E o sábio olhou, terra, tudo, estrutura, saiu de lá com o discípulo dele, se despediu, continuou a viagem dele, passou lá onde a vaquinha estava, empurrou a vaquinha no despenhadeiro. A vaquinha morreu. Foi embora e o discípulo ficou aperreado. E aí? Cara, você sabe, que loucura foi essa? Isso é a única coisa que tem para as pessoas sobreviverem. Um dia você saberá. E um dia ele voltou naquelas terras, encontrou uma fazenda próspera, né, poços artesianos, gado, né, maravilhoso, irrigamento, fazenda, leite. Encontrou aquelas pessoas bem vestidas, carro novo na porta. O que é isso? Foi conversar com a pessoa. O que aconteceu? Ele disse, tudo bem, tudo bem. A vida da gente prosperou. O que foi que houve? Né, disse, naquele tempo que o senhor veio aqui, o senhor lembra que o senhor passou aqui? Naquele exato dia. Você dia que o senhor não sabe a desgraça que aconteceu naquele dia. Mas foi muito bom. Aquela vaquinha da gente, ela não caiu lá de cima e não morreu? E agora a gente nem a vaquinha, como dizia minha mãe lá em Matinhas, lá na minha região, nem mé, nem cabaço. Além de queda, coice. Entende isso? Aí a gente ficou sem nada. Não tinha mais nada. O que foi? A gente falou, rapaz, vamos fazer alguma coisa. Então a gente começou a se reinventar. Fazer alguma coisa, tentar cavar buraco, inventamos alguma coisa, plantar alguma coisa. Botar, rapaz, a gente precisava sobreviver. Rapaz, acertamos, começamos a dar certo as coisas aqui, começaram a prosperar. Hoje a gente tem tudo isso aqui. É mais ou menos a vida de muita gente, gente. A gente fica acostumado com as vaquinhas da vida da gente. Né? Acostumado com aquela vaquinha, como daquele leitinho, a vida não muda. Entra ano, sai ano. Mesma casa, mesmo jeito, mesmo telhado, né? Mesmo sofá, mesmo local, mesma posição, mesma TV velha. Meu irmão, muda a sua vida, começa a declarar. O poder criativo está em mim, está em você. O que eu tenho falado para a mudança na vida das pessoas é você abrir a sua boquinha que Deus lhe deu para você começar a falar. Fala a palavra sobre sua casa, fala a palavra sobre sua vida, fala a palavra sobre você, declara, chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Para que tanta palavra dentro de nós se a gente não age, irmãos? Tudo que eu comecei a fazer na minha casa, na minha vida, irmãos, foi falar a palavra. Foi falar a palavra. Então, não espera que alguém venha empurrar essa desgraçada dessa vaquinha. Empurra você. Chega, troço, da minha vida. Chega dessa vida medíocre. Seja de comer desse jeito. Começa a melhorar a tua vida. Está provado, irmãos. Quem faz isso? Eu já estou há 21 anos nesse Ministério Verbo da Vida.
E eu tenho essa palavra chegou em mim, chegou na minha família, chegou nos meus irmãos, chegou na minha casa, nos meus amigos. Irmãos, vai fazendo um estrago no inferno onde essa palavra vai passando. Mas com aqueles que querem, com aqueles que acreditam, com aqueles que começam a declarar, né? Se a palavra de Deus está dizendo, chame a existência, chame a existência. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua falta? O que é que você precisa, meu irmão, para a sua casa, para a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? O que é que você precisa? A Bíblia está dizendo, o que é que você quer? Chame a existência. Aquilo que não existe, então é algo que você quer. Não existe, mas é algo que você quer. Aquilo que não existe, né? E essas coisas vão acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E fé fala. A Bíblia diz que fé fala. O meu justo viverá pela fé. Não pode ser, olha, eu vou te falar, a vida de um cristão é de glória em glória. Ei, irmãos, é de glória em glória. A expectativa é que seja melhor em 2020. E eu vou torcer para que seja poderoso. Preservação, segurança, liberação da parte de Deus para a sua casa e para a sua família. Aleluia. Aleluia. Então empurra a sua vaquinha. Se livre de coisa, de tralhas velhas, de coisa que não adianta mais. Eu estou com muita expectativa para esse ano que vem, irmãos, mas eu estou com expectativa em coisas maiores ainda. A gente estamos com expectativa em coisas maiores ainda. Eu, falando para você de família, eu até falei hoje, quando eu tive um primeiro casamento, né, e esse casamento durou 4 anos e meio. Eu não conhecia Jesus, né, sou extremamente contra a separação, relacionamento, né, que ande fora da vontade de Deus e termine, porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Eu me separei com 4 anos e meio de casamento, me culpo por aquilo, nunca fui culpar ninguém, nunca botar ninguém, mas é uma situação resolvida entre a minha vida, Deus, com todo mundo, é uma situação resolvida. Casei de novo, sou muito feliz com o casamento, com a mulher que Deus me deu, com os filhos que Deus me deu, com a minha casa. Mas desse meu primeiro relacionamento eu fiquei com Tayana, minha filha, que hoje é uma ministra daqui da igreja, né, ensina no Rema, e é ministra daqui, casou esse ano. Mas Tayana ficou com a mãe dela. E quando Tayana ficou com a mãe dela, a mãe dela decidiu, né, era pequenininha, então eu tinha visitação, então visitar aqui em Campina Grande era fácil. Só que um dia ela decidiu ir morar em João Pessoa. Aí ficava difícil essa coisa da menina vir, então 15 dias eu tinha que pegar ela, passagem, levar, tal, e Tayana foi crescendo. Então Tayana ficou até os 15 anos com a mãe dela. Mas, irmãos, eu vou te falar, como a mãe dela não conhecia o Evangelho, então ficava uma vida mais liberal sobre as instruções do ensinamento cristão. Por mais que mãe tem cuidado de tudo, mas não tinha a instrução. Mas eu precisava da instrução sobre a minha vida. Então, o que foi que eu fiz na minha vida? Declarava sobre a salvação da minha filha. E eu declarava, mas eu falava a Deus, e eu falava. E eu dizia, rapaz, eu creio, a minha filha é uma mulher de Deus, servindo, uma pregadora do Evangelho, servindo a Deus. Então, às vezes, irmãos, eu ia para João Pessoa, resolver alguma coisa pela empresa, encontrava a Tayana lá, e às vezes ela estava com as amizades, com os amigos lá. Misericórdia, mas eu não deixava de chamar a existência aquilo que eu queria, chamando a existência a palavra. Entende isso? Então, o propósito do diabo era afastar a minha filha, mas assim, eu tinha uma família, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão de investir nos meus filhos, eu não desisto de clamar por eles, eu não desisto de orar pela minha família, sabe, eu quero ser mais autêntico com relação à minha família, eu quero mudar mais ainda meu comportamento com relação à minha família, em favor de uma família boa. E quando foi com 15 anos, Tayana com 15 anos, eu já tinha quase todos os meus filhos, acho que tinha todos, né, os outros 4, né, então já eram 5 filhos, e aí Tayana, com 15 anos, ela simplesmente disse, pai, eu estou indo morar com você. E eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer? Venha, minha filha. Para mim era maravilhoso, porque eu ia poder conduzir Tayana para o Evangelho. Então, mas assim, para a mãe dela foi muito difícil. E eu me lembro que a mãe dela ligou para mim e disse, mas Norberto, você tem outros filhos, Tayana. Eu disse, eu acharia muito bom que ela ficasse com você por esse aspecto. Você não tem, só tem Tayana, mas é uma escolha dela, e ela já tem 15 anos, e eu não quero interferir. Eu não posso dizer a ela, não venha para cá, para minha casa.
né? Então vou deixar nas mãos dela, ela que decide. Então não sou eu, para você entender que eu nunca convidei, pode perguntar para ela. Mas Tayana decidiu vir morar comigo, irmãos. Por quê? Atraída pelo poder da oração, pelo poder da palavra. Você constrói coisas, você fala coisas a Deus, você constrói orando, você insiste, você não abre mão daquilo que você acredita, das promessas de Deus para a sua vida. Você não pode abrir mão, você não pode desistir facilmente, irmãos. Você começou, vai até o fim. Eu vou te falar, essa perseverança vai te levar a lugares poderosos em você. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista, não fica no caminho. Isso é para os fracos, irmãos. E o nosso Deus, Ele é poderoso. E Tayana veio morar comigo, irmãos. E mudou a vida, a história dela. Abençoou a família dela, a mãe dela, a família. A avó dela congrega aqui. Imagina, não está nem aqui, né? Eu ia até brincar se ela estivesse aqui. Eu acho que não sei nem se tem outro pastor que a ex-sogra congrega na igreja dele, é a ovelha dele. Entendeu? Fica até brincando com o Josneto, é melhor deixar tua mãe lá na sede mesmo, não dá certo ela vir para cá não. Uma ex-sogra e uma sogra junto, eu acho que não dá certo não, viu? É brincadeira, irmãos, está resolvido demais, graças a Deus. Então a avó dela congrega aqui com a gente. Isso é a força do evangelho que transforma. Muda tudo, irmãos. Mas você precisa declarar, você precisa falar o que é que você quer. Chama a existência, gera constantemente aquilo que você quer em Deus, né? E aquilo que não existe vai passar a existir por causa da sua fala. O que é que a fala faz? Ela cria, é o poder criativo que está em você. O poder criativo, ele foi colocado dentro de mim, colocado dentro de você. Quando você fala no nome de Jesus, você está criando coisas. Quando você fala no nome de Jesus, você está mudando coisas. E é isso, com essa palavra eu quero te deixar com expectativa para o que vai vir aí pela frente. Dezembro não terminou, será ainda um mês poderoso. Mas 2020, irmãos, Ele me espera e te espera. Você vai ver só. A gente que orou, estava aqui no culto da virada do ano passado, aqui à noite, e eu disse que a gente ia terminar esse ano com muitas mudanças. E nós já estamos terminando com muitas mudanças. Não sou eu que faço, né? Somos nós, em fé, que buscamos essas coisas em Deus, amém? Então fica com essa mensagem dessa noite, em nome de Jesus.